Essa é a explicação mitológica de por que o autoconhecimento é tão dolorido. Eu quero analisar aqui o mito do Édipo e com vocês extrair algumas reflexões filosóficas. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Eu quero fazer a reflexão do mito a partir da síntese proposta pelo Gustav Schwab. Vocês conhecem esse livro chamado As Mais Belas Histórias da Antiguidade Clássica? Esse aqui é o volume 3, tá? Ele tem outros dois volumes. Esse é o volume 2 e esse é o volume 1. Nesses três volumes, ele sintetiza as mais belas histórias da Antiguidade Clássica de modo bastante palatável. Eu queria ler a reflexão deles, portanto, eu exijo um pouco de atenção da sua parte, mas eu prometo que vai valer super a pena. E a partir daí eu vou estabelecer a reflexão filosófica que eu quero, tá bom? Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com muito aprendizado. Eu quero fazer esse vídeo porque eu quero fazer um aquecimento. Daqui a uma semana, eu vou fazer uma viagem filosófica à Grécia com alguns alunos meus. E eu estou fazendo esse aquecimento para a gente chegar lá, já todo mundo alinhado, os meus alunos, e inclusive quem não tiver a oportunidade de ir nessa ocasião da viagem com a gente, tá bom? Vamos nessa? Então vamos lá. Édipo, o assassino do pai. Laio, filho de Lábidaco, da família de Cádmo, era rei de Tebas e vivia com Jocasta, filha do nobre tebano Meneceu. Por muitos anos não tiveram filhos. Como ele desejasse ardentemente um herdeiro, consultou o oráculo de Apolo em Delfos e recebeu a seguinte resposta: Laio, filho de Lábidaco, você haverá de ter um filho, mas saiba que está destinado a morrer pelas mãos de seu próprio filho. Isso foi determinado por Zeus, o filho de Crono, que deu ouvidos à maldição de Pélopes, cujo filho você raptou. Então aqui já entra o oráculo de Delfos na história, tão decisivo na história do Sócrates. Inclusive a gente vai visitar Delfos lá na Grécia. Em sua juventude, Laio tinha sido expulso de seu país e fora recebido como hóspede no Peloponeso, na corte do rei Pélops, mas pagou o bem com o mal raptando Crisipo, filho de Pélopes, nos jogos de Nemeia. Consciente dessa culpa, Laio acreditou no oráculo e por muitos anos viveu separado de sua esposa. Mas o amor que tinham um pelo outro fez com que voltassem a unir-se apesar da advertência do oráculo, e por fim Jocasta deu um filho a seu marido. Quando a criança nasceu, os pais lembraram-se do oráculo e, para evitar que este se realizasse, mandaram perfurar os pés da criança quando esta tinha 3 dias e abandoná-la com os pés amarrados no monte Citeron. Mas o pastor encarregado desse crime terrível ficou com pena da criança inocente e entregou a outro pastor, que pastoreava os rebanhos do rei Pólibo, de Corinto. Voltou então para casa e declarou ao rei e à sua esposa Jocasta que cumprira a missão. Os dois pensaram que a criança tivesse morrido de fome ou que fora destroçada por animais selvagens, impossibilitando assim a realização do oráculo. E tranquilizavam a própria consciência, alegando terem protegido a criança, evitando que ela assassinasse o próprio pai. Enquanto isso, o pastor de Pólibo desamarrou os pés perfurados do menino e chamou-o de Édipo, que significa o de pés inchados, por causa de suas feridas, e levou o menino para Corinto, para junto de seu senhor. O rei Pólibo apiedou-se do menino e entregou-o à sua esposa Mérope, que o criou como se fosse o seu próprio filho. Depois que cresceu, ele achava que era filho e herdeiro de Pólibo, que não tinha outros filhos. Um acaso atirou Édipo aos abismos do desespero. Um coríntio, que havia muito tempo invejava sua posição de destaque, embriagou-se de vinho num banquete, chamou Édipo a um canto e disse-lhe que ele não era o verdadeiro filho de seu pai. Ferido por essas palavras, o jovem mal pôde esperar pelo fim da refeição. E na manhã seguinte dirigiu-se aos seus pais e pediu-lhes que o informassem a respeito. Pólibo e sua esposa ficaram muito chocados e tentaram esclarecer as dúvidas de seu filho, mas sem revelar-lhe a verdade. O amor que Édipo sentiu nas palavras deles fez-lhe bem, mas a desconfiança continuava a devorar-lhe o coração, pois as palavras de seu inimigo tinham-no atingido profundamente. Por fim, ele consultou em segredo o oráculo de Delfos, no intuito de obter um desmentido da desonrosa acusação de que fora vítima, mas Febo Apolo, ao invés de lhe dar uma resposta, apenas revelou uma desgraça muito maior que pairava sobre ele. Febo Apolo é o deus do oráculo, né? O oráculo é um oráculo num santuário
do deus Apolo. O oráculo disse: você há de matar seu próprio pai, casar-se com sua mãe e deixar uma descendência vergonhosa. Édipo foi tomado de um temor indizível, pois acreditava que Pólibo e Mérope, que sempre tinham sido tão amorosos para com ele, fossem seus pais verdadeiros. Não ousava voltar para sua terra, temeroso de que pudesse realizar o que o oráculo previra, levantando a mão contra seu amado pai Pólibo e, tomado de loucura, casar-se com sua mãe Mérope. Por isso tomou o caminho da Beócia. Encontrava-se ainda na estrada entre Delfos e a cidade de Daulis, quando numa encruzilhada encontrou um carro sobre o qual ia um velho desconhecido acompanhado de um mensageiro, um condutor e 2 servos. O condutor empurrou o pedestre que o encontrara naquela passagem estreita do caminho. Édipo, que por natureza era vingativo, golpeou o rude condutor. Quando o velho viu o jovem correndo em direção ao carro com tanta ousadia, golpeou-o fortemente na cabeça com a sua lança. Fora de si, Édipo ergueu seu cajado e derrubou o velho do seu assento. Começou então uma áspera luta. Édipo teve que se defender contra 3 agressores, mas sua força juvenil venceu e ele liquidou todos menos um e fugiu. Estava seguro de ter se vingado de algum Posseu ou Beócio que ameaçava a sua vida, pois o velho com o qual se encontrara não ostentava nenhum sinal de sua posição. Mas o homem assassinado era Laio, rei de Tebas, seu pai, que fazia uma viagem para consultar o oráculo. E assim se concretizou a dupla profecia recebida pelo pai e pelo filho, do qual ambos tentavam escapar. E aí, parte da profecia se cumpre. Segunda parte da profecia é ele casar com a mãe. Édipo, portanto, desposa sua mãe. Logo depois desse acontecimento, a esfinge apareceu diante dos portões de Tebas. Era um monstro alado, que na parte da frente era uma mulher e na parte de trás um leão. Filha de Tifeu e da Equidna, a ninfa com forma de serpente, era ela a terrível mãe de numerosos monstros e irmã de Cérbero, o cão do inferno, da Hidra, de Lerna e da Quimera, o monstro que vomita fogo. A esfinge sentara-se sobre uma rocha e de lá propunha toda sorte de enigmas aos moradores de Tebas. Quem não soubesse a solução era destruído e devorado. Essa desgraça abatera-se sobre a cidade justamente quando todos estavam enlutados pela morte do rei, que fora assassinado numa viagem não se sabia por quem. Creonte, irmão da rainha Jocasta, reinava em seu lugar. O próprio filho de Creonte, a quem a esfinge propusera um enigma, não conseguira desvendá-lo e fora devorado pelo monstro. Essa situação levou o príncipe a decretar que entregaria o reino e daria sua irmã Jocasta como esposa àquele que conseguisse libertar a cidade do monstro. No exato momento em que esse decreto era divulgado, Édipo chega a Tebas com seu cajado, atraído pela aventura e pelo prêmio oferecido. Não se importava em arriscar sua vida por causa das profecias que pairavam sobre ele. Dirigiu-se, pois, ao rochedo sobre o qual a esfinge se sentara e mandou-a entregar-lhe um enigma. O monstro quis propor um enigma insolúvel ao ousado estrangeiro e disse o seguinte: de manhã tem 4 pernas, ao meio-dia 2 e ao entardecer 3. Dentre todas as criaturas é a única a mudar o número de suas pernas, mas justamente quando esse número é maior, a força e a rapidez de seus membros são menores. Édipo sorriu ao escutar o enigma, cuja solução não lhe parecia tão difícil. A resposta ao seu enigma é o ser humano, disse ele, que no alvorecer da vida é uma criança fraca, que engatinha sobre os 2 braços e as 2 pernas, depois no meio da vida torna-se forte e caminha sobre as 2 pernas, por fim, ao anoitecer da vida, torna-se um velho e precisando de apoio, apanha uma bengala que lhe sirva de terceira perna. O enigma foi resolvido. Tomada de vergonha e desespero, a esfinge atirou-se do alto do rochedo, suicidando-se. Como recompensa, Édipo recebeu o reinado de Tebas e a mão da viúva, que era sua própria mãe. Com o passar dos anos, Jocasta deu-lhe 4 filhos. Primeiro os gêmeos Etéocles e Polinices, depois 2 filhas, a mais velha chamada Antígona e a mais jovem Ismênia. Os 4 eram ao mesmo tempo seus filhos e seus irmãos. Segunda parte da profecia, portanto, se revela. E agora vem a parte em que o Édipo toma ciência do que lhe aconteceu. A revelação. Por muito tempo, o terrível segredo ficou oculto de todos. E Édipo, um rei bom e justo,
ainda que tivesse alguns defeitos, reinava sobre Tebas feliz e amado pelo povo ao lado de Jocasta. Passado algum tempo, os deuses fizeram com que uma epidemia se abatesse sobre a cidade, matando muita gente e contra a qual não se conseguia encontrar remédio. Os tebanos buscaram a proteção de seu soberano contra o terrível mal, pois achavam que ele era um protegido dos céus e imaginavam que se tratasse de alguma vingança divina. Homens, mulheres, velhos, crianças, sacerdotes, levando ramos de oliveira, apresentaram-se diante do palácio real, sentaram-se nos degraus do altar e esperaram pela chegada do seu soberano. Quando Édipo, saindo de seu palácio, perguntou-lhes por que a cidade tinha sido invadida pela fumaça das oferendas e pelos lamentos, o mais idoso dos sacerdotes lhe respondeu: Vós mesmo podeis ver, Senhor, a desgraça que se abateu sobre nós. Os campos e as pastagens estão sendo destruídos por um calor insuportável e em nossas casas abate-se uma epidemia. Diante dessa situação, buscamos refúgio em vós, amado soberano. Já nos libertastes uma vez da terrível esfinge e dos seus enigmas. Não há dúvida de que fizestes isso com a ajuda dos deuses. E é por isto que nos confiamos em vós, para que nos ajudais também desta vez. Infelizes, exclamou Édipo. Bem sei o que os leva a suplicar assim, bem sei que estão sofrendo, mas ninguém está mais inquieto que eu, porque eu lamento não só pelos meus familiares, mas por toda a cidade. Pensei muito e acredito que finalmente encontrei um meio para a nossa salvação. Enviei meu cunhado Creonte para consultar o oráculo em Delfos, onde perguntaram o que fazer para libertar a cidade. Falava ainda o rei quando Creonte chegou e lhe comunicou diante do povo a resposta que recebera do oráculo e que não era muito consoladora. O Deus mandara expulsar da cidade um criminoso que nela se abrigava e não fazer aquilo que não pode ser redimido por meio de nenhuma punição, pois o assassino do rei Laio pairava sobre o país como uma pesada culpa. Sem saber do que se tratava, Édipo mandou que lhe relatassem o assassino do rei. Mas ainda assim seu espírito permaneceu dominado pela cegueira. Disse que era sua missão cuidar daqueles mortos e dissolveu a assembleia. Em seguida decretou que em todo o reino, quem soubesse alguma coisa sobre o assassino de Laio deveria avisá-lo. Quem preferisse calar por preocupar-se com algum amigo, tornando-se assim cúmplice do assassino, ficaria excluído de todos os rituais religiosos e da companhia de seus concidadãos. Por fim, amaldiçoou o criminoso com as mais terríveis imprecações, desejando-lhe todo o sofrimento e toda a dor, mesmo que vivesse escondido dentro do palácio real. Em seguida enviou 2 mensageiros ao vidente cego, Tirésias, cuja visão do desconhecido era comparável à do deus da profecia, Apolo. Tirésias, conduzido pelas mãos de um menino, apresentou-se perante o rei e a Assembleia Popular. Édipo explicou-lhe a preocupação que torturava a ele e a todo o reino e pediu-lhe que empregasse toda a sua capacidade para ajudá-los a encontrar o assassino. Mas Tirésias soltou um grito de dor e, estendendo as mãos em direção ao rei, disse: Terrível é o conhecimento que só traz desgraças a quem conhece. Deixai-me voltar para minha casa, rei. Carregai vosso próprio fardo e deixai-me carregar o meu. Ouvindo isso, Édipo suplicou ainda mais ao vidente, e os que estavam à sua volta ajoelharam-se diante dele, implorando. Mas como mesmo assim ele não dispunha a dar nenhuma resposta, o ódio acendeu em Édipo e ele acusou Tirésias de ser cúmplice ou até mesmo de ter participado do assassinato de Laio. Édipo, disse ele, acabais de pronunciar a vossa própria condenação. Não me culpeis. Não culpeis ninguém do povo, pois vós mesmos sois a causa do horror que infesta a nossa cidade. Sois o assassino do rei, sois aquele que vive com sua mãe numa relação maldita. Édipo, porém, estava cego. Acusou o vidente de ser um bruxo, um charlatão, um intrigante. Suspeitava também de seu cunhado, Creonte, e acusou a ambos de conspirarem contra ele, mas Tirésias permaneceu firme, acusando Édipo de ter matado o próprio pai e de ser marido da própria mãe, profetizando a sua desgraça. Em seguida, retirou-se enfurecido, conduzido por seu pequeno guia, acusando pelo rei, também o príncipe Creonte, a correra, e entre os dois começou uma acirrada disputa que Jocasta em vão tentava acalmar. Creonte afastou-se furioso de seu cunhado. Mais cega ainda do que o rei estava sua esposa Jocasta.
Vede, disse ela, como os videntes sabem pouco. Vede-o neste exemplo. Também o meu primeiro marido, Laio, recebeu certa vez um oráculo que dizia estar ele destinado a morrer assassinado pelo próprio filho. Mas, na verdade, Laio foi assassinado por bandidos numa encruzilhada. Quanto ao nosso único filho, foi abandonado nas montanhas, atado pelos pés e não viveu mais do que 3 dias. Estas palavras terríveis tiveram sobre Édipo um efeito totalmente diverso do esperado pela rainha. Numa encruzilhada? Perguntou ele, nervoso. Laio morreu numa encruzilhada? Como era a aparência dele? Que idade ele tinha? Ele era alto, respondeu Jocasta sem compreender o nervosismo do marido. E os primeiros cabelos brancos adornavam a sua cabeça. Na verdade, esposo meu, ele era até bastante parecido convosco. Tiresias não é cego. Tiresias enxerga tudo, exclamou Édipo horrorizado, pois a noite que se abatera sobre seu espírito iluminou-se de repente como sob o efeito de um clarão, e seu próprio horror impedia-o a continuar investigando. Impelia-o a continuar investigando, como se tivesse a possibilidade de encontrar uma resposta que lhe pudesse mostrar que sua terrível descoberta fora um equívoco. Mas todos os pormenores coincidiam e, por fim, ele descobriu quem fora o servo que escapara, que anunciara o assassínio do rei. Mas esse pastor, ao ver Édipo no trono, suplicara-lhe para ser enviado para o mais longe possível da cidade, para as pastagens do rei. Édipo quis vê-lo, e o escravo foi chamado. Antes mesmo de ele chegar, apresentou-se um mensageiro de Corinto anunciando a Édipo a morte de seu pai Pólibo e chamando-o para suceder-lhe no trono. Ouvindo essa mensagem, a rainha tornou a falar triunfante. Grandes oráculos divinos, onde estais? O pai, que deveria ter sido morto por Édipo, sucumbiu suavemente à velhice. Mas a notícia teve um efeito bem diferente sobre Édipo. Ele ainda estava inclinado a acreditar que Pólibo era seu pai, mas mesmo assim não conseguia entender como um oráculo podia permanecer irrealizado. Tampouco queria ir para Corinto, pois sua mãe Mérope ainda vivia ali. E a outra parte do oráculo, seu casamento com a própria mãe, ainda poderia se concretizar. Mas o mensageiro logo dirimiu essa dúvida. Ele era o mesmo homem que muitos anos antes recebera a criança recém-nascida de um servo de Laio no monte Citeron. Disse ao rei que, embora fosse herdeiro do trono, era apenas um filho adotivo do rei Pólibo. Édipo então perguntou quem era o servo que o entregara recém-nascido aos coríntios. Recebeu de seus criados a informação de que era o mesmo que fugira depois de testemunhar o assassino de Laio. Ouvindo isso, Jocasta deixou seu marido e o povo reunidos e então apareceu o velho pastor, que tinha sido buscado longe e que logo reconheceu o coríntio. Mas o velho pastor estava pálido de susto e primeiro tentou negar tudo. Só diante das furiosas ameaças de Édipo, ele por fim disse a verdade. Édipo era filho de Laio e Jocasta, e o terrível oráculo de que ele haveria de matar o próprio pai fizera com que ele lhe tivesse sido entregue para ser morto, mas que por dó o deixara vivo. Édipo e Jocasta se penitenciam. Esse é o fim da peça. Não restavam mais dúvidas. O terrível fato fora revelado. Com um grito de loucura, Édipo retirou-se precipitadamente, corria pelo palácio transtornado, pedindo uma espada para varrer da face da terra aquele monstro que era, ao mesmo tempo, sua mãe e sua esposa. Como todos se afastassem dele, correu ao seu quarto, arrombou a porta dupla que estava trancada e entrou. Uma visão hedionda apresentou-se ao seu olhar. Viu Jocasta com os cabelos revoltos, pendendo de uma corda, enforcada sobre a sua cama. Édipo ficou paralisado durante um longo tempo, com um olhar fixo na morta, e então aproximou-se gemendo. Soltou a corda, deixou o cadáver cair no chão e arrancou as presilhas douradas do vestido da mulher. Levantou-a com a mão direita, amaldiçoou seus próprios olhos, obrigados a presenciar aquilo, e perfurou-os com uma agulha. Em seguida, quis apresentar-se aos tebanos como o parricida, marido da própria mãe, como uma maldição dos céus e uma praga da terra. Mas o povo recebeu o soberano, que fora tão amado e honrado, com a mais profunda compaixão e não com repugnância. Até mesmo Creonte, seu cunhado, ofendido pelas injustas suspeitas de Édipo, acorreu para conduzir o rei maldito à sua casa. Édipo, arrasado, ficou profundamente comovido com tanta bondade, entregou o trono ao seu cunhado para que ele reinasse em nome de seus jovens filhos e pediu um túmulo para sua infeliz mãe. Colocou sob a proteção do novo rei suas filhas, que acabavam de tornar-se órfãs, e pediu para ser expulso daquelas terras que ele contaminara com um crime duplo,
para o monte Citeron, que já tinha sido determinado pelos seus pais como o lugar de sua morte e onde desejava viver ou morrer, conforme a vontade dos deuses. Depois pediu que chamassem suas filhas, cuja voz queria ouvir ainda uma vez, e colocou a mão sobre suas cabeças inocentes. Abençoou um Creonte por toda aquela bondade, não merecida, e invocou para ele e para todo o povo a proteção dos deuses. Essa é, em resumo, a tragédia do Édipo. Depois ela continua com as suas filhas. Mas qual é a lição filosófica que a gente retira daqui? Eu fiz um texto anotando aqui, ele é breve, ele tem menos de 1 minuto. E é com ele que eu quero fazer a reflexão filosófica. Essa é a explicação mitológica do porquê o autoconhecimento é tão dolorido. Édipo, príncipe de Tebas, foi abandonado ao nascer porque uma profecia dizia que ele mataria o pai e se casaria com a própria mãe. Mas o destino, como sempre, ri das tentativas de evitá-lo. Criado por outra família, Édipo cresceu sem saber quem realmente era e, ao tentar fugir de seu futuro, sem querer, o encontrou. Matou um homem na estrada, que era seu pai, e desposou Jocasta, sua mãe, sem nunca imaginar o laço que os unia. A tragédia de Édipo não foi só cumprir o destino, mas descobrir a verdade sobre si mesmo. Quando a realidade veio à tona, ele preferiu arrancar os próprios olhos a continuar vendo o mundo. Para Sófocles, que é o autor da tragédia, o autoconhecimento é brutal, porque nos obriga a encarar aquilo que evitamos. E como Édipo, às vezes fugimos do que mais precisamos saber, apenas para tropeçar naquilo que já estava escrito. No fundo, Édipo nos lembra que há forças na vida que não controlamos. E fugir não é suficiente. O destino, como a verdade, sempre encontra um caminho. E quando isso acontece, a escolha não é mudar o passado, é decidir como vamos lidar com o peso do que somos. Afinal, o maior castigo de Édipo não foi o destino, mas a consciência dele. E você? Está disposto a se conhecer de verdade, mesmo que isso doa, ou ainda prefere viver a sua vida no escuro, mas sem dores? Me conta aqui nos comentários. Não se esquece, você é o que pensa, e fique com Sócrates.